do Senhor, presbítero Edival. Eu tenho certeza que Deus Ele vai falar muitíssimo com a nossa vida, amém? Porque essa palavra ela não volta de certa forma vazia para aquele que a prega, não, muito pelo contrário. Quando Deus entrega a um servo seu uma mensagem, é porque Ele quer falar algo com alguém. Se você veio com fé, esse alguém é você, amém? Vamos bater palma, louvando a Deus e recebendo. O Erivelto também vai se converter em dia. O Heraldo, de tanto o pastor profetizar, vamos ouvir o nosso irmão Heraldo, o irmão Heraldo aceitou Jesus. Agora está faltando o Erivelto. Ele sempre fala Erivelto, Heraldo, nunca fala o meu nome. Pai do Senhor para os irmãos. Motivo de alegria por mais uma vez está esta casa pregando a palavra do Senhor. Bom é pregar neste lugar, viu? Aleluia! Se você não teve ainda hoje o motivo para você agradecer a Deus, agradeça aí por este lugar. Este lugar é avivado com o poder do Senhor. Amém? Que seja o nome do Senhor. Queridos, sem delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 11 e o versículo 2. Glorificado esteja o Senhor para todo sempre. Quero agradecer por esta oportunidade, pelo pastor ter nos concedido a tribuna para estar pregando a palavra do Senhor. Nosso amigo Carlos César está aí com essa caravana sempre nas terça-feiras, né? Nos conduzindo para pregar a palavra do Senhor neste lugar. Está comigo também meu amigo presbítero César. Se eu errar hoje, você puxa no paletó, viu? Mas acredito que o Espírito de sabedoria vai repousar sobre as nossas vidas neste lugar. Amém? Queridos, Isaías capítulo 11 e o versículo 2. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Isaías capítulo 6 e o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Todo o teu assento com a sua Bíblia aberta, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, palavra essa linda, maravilhosa da parte do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 11 e o versículo 2. É uma palavra profética, é uma palavra, acredito eu, se no momento da pregação Deus estiver falando contigo através da palavra, tome posse, porque é isso que Ele vai fazer na sua vida, né? A respeito da palavra que nós vamos pregar esta noite. O capítulo 11 e o versículo 2 é uma palavra que, na verdade, o profeta Isaías, ele estava profetizando para Israel, dizendo a respeito do Messias. E, na verdade, quando o profeta Isaías, no capítulo 11 e o versículo 2, parece que não é o mesmo Isaías, porque o Isaías do capítulo 1, capítulo 2, até chegar ao capítulo 6, é um Isaías que, na verdade, não está dizendo assim diz o Senhor. A Isaías, no capítulo 1 diante, Isaías vai começar a sua palavra dizendo: Isaías teve uma visão de Deus, Isaías contemplou visões de Deus,
Isaías teve visões que na verdade sobrevinha, porque no falar o capítulo 2 e o capítulo 3, que Isaías ele vai contemplar sobre visões da parte do Senhor. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías ele vai se aproximar mais da presença de Deus. Isaías ele vai se achegar mais ao altar do Senhor. Isaías ele vai se adentrar, ele vai visualizar mais a presença de Deus, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, no capítulo 6, versículo 1 do mesmo livro de Isaías, a Bíblia fala que Isaías começa já, não que ele assim diz o Senhor. Isaías não vai começar o capítulo 6 dizendo, olha, assim diz o Senhor para Israel, mas sim, Isaías ele vai contemplar a presença de Deus. Isaías ele vai visualizar a glória do Senhor, porque no capítulo 6 e no versículo 1, Isaías começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Olha, Isaías ele começa a dizer, na verdade foi um grande rei que morreu, na verdade foi um grande rei que reinou 52 anos em Jerusalém e Judá, mas na verdade, além da morte que alguns historiadores vão dizer que Uzias era tio de Isaías, mas só que Isaías na verdade não vai chorar muito na morte do seu tio. Isaías na verdade não vai se alimentar, na verdade colocar um limite para entrar na presença do Senhor. Mas Isaías no capítulo 6 e no versículo 1 ele fala assim, olha, além da morte do meu tio, além que o povo estava chorando sobre o rei Uzias, eu adentrei no santuário do Senhor, eu estava dentro da casa de Deus, e no momento que eu estava no altar do Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre o alto trono. Olha, Isaías, além de o seu tio estar morto, Isaías ele vai contemplar a presença de Deus. Isaías na verdade estava passando por luto, Isaías na verdade estava passando por um momento de prova, mas no momento de prova, no momento de luta, Isaías estava dentro da casa de Deus. Aleluia! Isso significa, querido, que não é diferente da sua vida. Isso significa, querido, que é a mesma coisa que aconteceu com Isaías, que sabe está acontecendo com muitas pessoas, ainda que está passando luta, presbítero César, ainda que está passando prova, mas encontrou esta noite a casa do Senhor para quê? Para levantar as mãos e glorificar o poder de Deus. Aleluia! Isso que é na verdade ser o verdadeiro adorador. Agora prestar atenção, queridos, porque na verdade Isaías no capítulo 6 ele vai profetizar para si próprio. Isaías no capítulo 6 ele vai falar de si próprio, porque Isaías está dizendo, olha, no capítulo 6 versículo 1, o meu tio, estou falando da morte do meu tio, mas no mesmo versículo estou falando que eu vi o Senhor, o rei dos reis. Olha, Isaías no capítulo 6 e o versículo 1 está dizendo, olha, morreu o rei da terra, mas no mesmo versículo Isaías está dizendo, o rei da terra morreu, mas só que na casa do Senhor eu vi o rei dos reis. Aleluia! Você não entendeu, né? Isaías está falando que na terra morreu o rei, mas na casa do Senhor apareceu o rei dos reis e Senhor do Senhor. Isso significa, meu irmão, que além das pessoas que morrer na terra, o Senhor nunca vai morrer, porque Ele é eterno e sempre vai estar diante da sua vida para te abençoar. Para te abençoar. Para te abençoar. Isaías vai dizer, eu vi o Senhor. Mas só que no versículo mais abaixo, Isaías ele vai falar da revelação, da visão que ele viu dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala no capítulo 6, versículo 2, 3 e diante, que Isaías, mediante aquela visão, deu tempo de Isaías ver na visão o
sua vida para Deus. Isaías, além desta visão, ele vê um serafim trazendo uma brasa. Isaías vai dizer que meio aquela brasa, quando o anjo estava trazendo, Isaías vai dizer que a fumaça do Senhor enchia a casa, enchia o templo. Isaías, ele vai dizer nesta visão que ele viu os anjos do Senhor, e eles estavam voando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas só que Isaías está contemplando tudo, mas só que Isaías está vendo tudo nesta visão. Quando eu falo de visão, queridos irmãos, porque não falar no século 21, tem pessoas que têm visões, tem pessoas que têm revelações de Deus. Porque não falar no momento que eu me converti a servir Jesus, com aproximadamente 19 anos de idade, eu saí na verdade para o mato lá com aproximadamente uns 15 jovens, em uma mata fechada, numa noite escura, aquela oração que na verdade só escutava o ronco dos irmãos, só escutava na verdade os irmãos gritando: ah, Senhor, que noite é essa? Está em treva, não conseguimos ver nada, não vemos brasa, não vemos nenhuma visão do Senhor. E no momento daquela oração, eu estou contando um pouquinho do meu testemunho, no momento que eu me converti, mas só que em meio àquela noite, querido, eu levantei dos meus joelhos e falei: Deus, se
E o versículo mais abaixo, Isaías está falando que ele viu o Senhor. Isaías, ele contemplou a glória de Deus. Mas só que Isaías falou: ai de mim que habito neste povo. Na verdade, quem está fazendo a obra de Deus um dia, está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, um dia vai gritar: ai de mim que faço a obra de Deus de qualquer maneira. Um dia você vai expressar essas palavras: ai de mim que estou louvando de qualquer maneira, ai de mim que eu estou pregando a palavra de Deus de qualquer maneira. Me desculpe, mas eu tenho que escutar. E alguns pregadores estão falando que Jesus é galinha. Jesus não é galinha, querido. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Mas um dia vai ter que gritar: ai de mim que faço de qualquer maneira. Um dia vai ter que se expressar: ai de mim, eu tenho que tomar uma atitude. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas estou fazendo de qualquer maneira. Você vai ter que dizer: ai de mim. Pastor Isaías, no capítulo 10, eu esqueci o texto hoje. Pastor Isaías, no capítulo 10, ele está dizendo que ele contemplou a unção de Deus. No capítulo 10, e o versículo 27, Isaías vai dizer assim: ó, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu pescoço, do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías, na verdade, está falando para o povo de Israel. Isaías, na verdade, está falando para o povo de Deus: olha, vocês estão carregando, mas estão sentindo peso. Vocês estão fazendo, mas estão sentindo um jugo sobre o seu pescoço, sobre o seu ombro. Mas o jugo será despedaçado por causa da unção. Você não entendeu, meu filho? Mas você vai entender. Quem sabe você chegou aqui com um fardo pesado. Quem sabe você chegou aqui cansado, oprimido, deprimido. Mas você sabe como isso vai sair? É por causa da unção. A unção vai quebrar o jugo nesta noite. A unção vai quebrar esse fardo que você carrega. Mas que fardo é esse? O fardo, na verdade, que você não está aguentando mais dentro do seu lar. O fardo que você não está aguentando mais na empresa. O fardo que você não está aguentando no seu vizinho da direita e da esquerda. Mas só que hoje vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Que carne vai ser quebrado. É desse jeito que você não crê. Se você crê, meu filho, vai melhor. O jugo hoje vai ser quebrado por causa da unção do Senhor. O fardo de tanta conversa fiada. O jugo da perseguição sobre a tua vida. E bacana, candela, pastéria. Oh, meu Deus do céu, hoje esse negócio vai ficar pequeno aqui, viu? O jugo, na verdade, de pessoas que estão com pedra para se apedrejar verbalmente. Mas nesta noite não vai fazer efeito. Essa pedra não vai fazer efeito. Esses que estão te apedrejando, sabe o que vai acontecer? Você vai ver o céu aberto e vai contemplar a glória do Senhor. Oh, Anacandarai, esse que me panicando, que estão te perseguindo, estão te apedrejando, não vai fazer efeito, porque quanto mais parte de você, mais você vai crescer. Quanto mais te persegue, mais você vai crescer. Você não entendeu? Quanto mais fala mal de você, mais Deus vai te abençoar. Você não está entendendo, filho? Quanto mais pessoas estão falando, não tem chamada, Deus não vai fazer. É aí que Deus vai te levantar com graça e com unção. Quanto mais batia no povo, nos hebreus, mais os hebreus cresciam. Quanto mais fala mal de você, mais Deus vai te usar. Aleluia. Quanto mais as pessoas não acreditam em você, é aí que Deus vai te levantar. Mas
a sabedoria de Deus. Que na verdade punharam uma mulher em ato de adultério. A Bíblia vai dizer que na verdade os fariseus que tinham a lei só de Moisés queria apedrejar, ou pedra na Bíblia de Deus, queria acabar com a história dela. Mas só que aqueles falam assim, a lei fala que ela tem que morrer apedrejada. O que o Senhor diz? Amém. Ele é o dono da sabedoria. Ele sabe quando você faz a pergunta e ele também já sabe a resposta. Ele sabe a resposta e já sabe a pergunta. Ele sabe do sofrimento e já sabe do seu futuro. Ele sabe da prova, mas ele também já está vendo a vitória. Olha para o céu. Olha, entenda, querido. Ele vê você chorando, mas vê você amanhã sorrindo. Oh, maravilha! Ele vê as pessoas te perseguindo, mas amanhã vai ver as pessoas te aplaudindo. Você não entendeu, você não entendeu. Ele vê as pessoas te perseguindo, mas só que vai ver as pessoas falando que te viu, que te veio, que não percebeu. Ele sabe de tudo. E os fariseus vão dizer, tem que morrer apedrejado, não é, mestre? Jesus está escrevendo. Ele fala, aquele que não tem pecado, lança a primeira pedra. Mas que palavra é essa? É do Pentateuco, é do Torá, do Novo Testamento, é do Ato dos Apóstolos. Não, isso é a minha sabedoria, é a palavra do meu Senhor, é a palavra do Todo-Poderoso. Por que não fala que quando Satanás foi pegar Jesus, na verdade, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, com 40 dias e 40 noites, Satanás falou assim, olha, porque você não transforma esta pedra em pão? Aí o Senhor falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Palavra, meu filho, é a palavra do Senhor. De sabedoria, palavra de sabedoria, porque o espírito de sabedoria estava sobre o Messias. Mas por que não falar palavra de sabedoria? A minha Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, versículo 25 diante, que na verdade já preguei essa mensagem aqui, que na verdade estava Paulo e Silas sobre a prisão, e de repente sobreveio um grande terremoto sobre aquela prisão que estava Paulo e Silas. Mas só que Paulo e Silas, ou Paulo tinha uma palavra de sabedoria. Queria arrancar a vida. O próprio soldado queria arrancar a sua vida, arrancar o seu pescoço, porque na verdade estava passando por crise. Mas só que Paulo tinha uma palavra de sabedoria. Qual foi a palavra de sabedoria? O espírito de sabedoria estava sobre Paulo. E Paulo falou, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a sua casa. Só crês em nome de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a sua casa. Só a metade da igreja entendeu. Crê no Senhor Jesus Cristo, que ainda este ano de 2013 será salvo tu e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo nesta noite, que aquilo que ele se prometeu, ele vai cumprir na sua vida.
O espírito de sabedoria estava sobre o Messias, porque na verdade 7 espíritos. Mas a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 3, a Bíblia está dizendo que na verdade, eu estou falando na verdade de uma soma de 7, dos 7 espíritos que na verdade repousou sobre o Messias. A Bíblia está dizendo em Atos capítulo 6 e no versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Olha a palavra de Isaías fazendo parte do livro de Atos capítulo 6 versículo 3. Na verdade, Isaías capítulo 11 versículo 2 está falando da dimensão da efusão do Espírito Santo que ia repousar sobre o Messias, que na verdade o Espírito do Senhor repousará sobre o Messias. Mas só que em Atos capítulo 6 em no versículo 3 ele está dizendo: olha, na verdade os 12 apóstolos que estavam mediante a igreja primitiva, eles tinham que entender que o número 7 é o número da perfeição de Deus sobre a face da terra. Porque na verdade Isaías, ele está dizendo, o profeta Ezequiel, na verdade, ele está dizendo no capítulo 37 e no versículo 9: e vem dos 4 ventos o Espírito do Senhor. Olha o Espírito Santo aí. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Isaías, ele falou da efusão do Espírito Santo. Ezequiel falou dos 4 ventos do Espírito. Mas só que no livro de 1 João, na epístola de João, a Bíblia vai dizer sobre a palavra, sobre o Filho e sobre o Consolador, que na verdade é uma palavra sobre Trindade. Quando você pega o número 4, que na verdade Ezequiel profetizou, e quando você pega na verdade a palavra, o Pai e o Filho, você vai juntar Trindade, na verdade não você junta 4 com 3, vai ter uma soma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número da perfeição de Deus sobre a terra. Mas só que Isaías, ele falou na verdade a fusão do Espírito Santo. Mas só que os 12 apóstolos, no capítulo 6, do versículo 3 de Atos dos Apóstolos, ele sabia que na verdade tinha que separar 7 varões, mas cheio do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. de boa reputação. Que é isso? Testemunho e de sabedoria de Deus. Essa sabedoria aqui não é sabedoria humana. Essa sabedoria que os 12 na verdade estão mencionando não é a sabedoria humana, uma sabedoria de Deus. Tiago falou: se for falta de sabedoria, pede a Deus, meu filho, que ele vai te dar. Glória a Deus. Mas só que os 7 que na verdade saíram para pregoar, na verdade o primeiro que saiu, que foi separado, que era diáconos. Meu Deus, Estevão era diácono. Tamanha sabedoria que deixou os 70 da cadeira de boca aberta, que os 70 que estavam sentados sobre a cadeira de Moisés falaram: olha, vamos levantar alguma acusação para ele aí, porque senão vai arrancar nós todos da cadeira. E a Bíblia fala, querido, que eles levantaram falso testemunho contra Estevão. Mas só que ainda que as pessoas levantam um falso testemunho, eles vão ter que contemplar o rosto dos céus parecendo como de um anjo. É desse jeito. Fala mal de você, persegue a tua vida, fica com fofoca, fala como você anda, fala como você pula, fala como você canta, fala como você prega, mas vai ter que ver a unção de Deus sobre a... Você não entendeu, meu filho?
sempre na multidão você vai dizer, não, Deus é contigo. Deus falou contigo. Deus te usa. Você é cheio de Deus. A Camandarabachéria, 70 estava na cadeira de Moisés e começava a perseguir o servo do Senhor que se chamava Estevão. Aleluia. Sabe aonde esses aqui que estão? No santuário, que estão perseguindo Estevão. Sabe de onde que eles veem? Descendente de quem? Dos 70, do livro de Números, capítulo 11 e o versículo 16. A Bíblia vai dizer que na verdade Moisés sentiu que a carga estava pesada sobre os ombros deles. E Deus falou assim: Moisés, separa 70 homens dos anciãos, que na verdade eles conhecem a palavra, conhecem o Antigo Testamento, conhecem o Pentateuco, conhecem o Torá. Separa esses homens. A Bíblia vai dizer no capítulo 16, versículo 25, que os 70 homens estavam mediante o monte, e do Espírito ao Espírito, que na verdade Isaías está dizendo, do Espírito que estava sobre Moisés, repousou sobre os 70, e eles profetizaram e nunca mais. É sempre assim, pastor. Aqueles que perseguem é que um dia já profetizou e hoje não, Deus não usa ele, aí começa a falar mal. Os 70 que receberam o Espírito Santo tinham intimidade com Deus. Mas só que depois eles nunca mais profetizaram. Aí você sabe o que eles fizeram? Começaram a perseguir. Começaram a detonar uma vida de Moisés. É assim, querido, que não quer ser usado por Deus para ser usado pelo diabo. É desse jeito. Mente vazia, a Bíblia diz que é oficina de Satanás. Aleluia. Mas graças a Deus que esse povo aqui está com a sua mente ocupada com a palavra do Senhor. Porque na verdade quem está ocupado com a palavra de Deus não tem tempo para falar mal de ninguém. Quem está ocupado com a palavra de Deus não vai falar mal de pastor, mal de presbítero, mal de pregador,
Tem jovem profetizando na igreja hoje, pastor. Tem jovem profetizando na igreja hoje. Tem pessoas profetizando na igreja hoje. Fala pro seu irmão, tem mais. Fala pro seu irmão, tem mais. Fala pro seu irmão, tem mais palavra. Se você pode, meu filho, tome o teu assento, mas deixa Deus te tomar. Pode falar em mistério, tome o teu assento. Pode glorificar, pode falar em mistério. Deixa Deus te tomar. Você pode aplaudir, fale em línguas. Estamos na casa do Senhor. E na casa do Senhor temos liberdade. Os 70 profetizaram e nunca mais. Os 70 que começaram em 11, no livro de Números, capítulo 11, e no versículo 16, eles profetizaram e nunca mais. Receberam o Espírito do Senhor e profetizaram e nunca mais. Nós só que vai ter bater agora os descendentes dos 70. Porque eles guardavam a carteira de Moisés. E na casa, que na verdade eles estavam, se assentavam 70. Pode tomar a cena aqui, queridos. Se assentavam 70. Os 70 que na verdade julgava. Para eles tinham a palavra. Para eles, ele conhecia a palavra. Como conhece a palavra e quer matar a mulher do ato de adultério? Falava do amor, mas não tinha amor no coração. Jesus pegou ele e disse: olha, tinha um samaritano que estava caído. Passou um sacerdote, passou um levita, passou um doutor da lei, mas não fez nada. Só tinha a palavra, mas não conhecia. Lia a palavra, mas não conhecia de fato o peso da palavra. É que essa geração tem que conhecer o peso, a eficácia da palavra do Senhor. Porque na verdade há muitas pessoas que lêem a palavra, mas lê e fica obscuro a mente, não entende o que lê. Daqui nem meu lucro, que na verdade o nosso irmão que foi separado de Água Filipe, em Atos capítulo 8, desceu para pregar. Tinha meu lucro lendo a palavra. O Espírito do Senhor revelou a Filipe: desce, vai até o carro. Que tem um homem que está lendo e não está entendendo nada. Filipe saiu correndo, se aproximou do homem e falou: ó meu senhor, ó meu cidadão, tu entende o que você está lendo? Ele: como entender se não tem ninguém que me explique, que me ensina a palavra? Tem pessoas assim, querido, está lendo, mas não está entendendo. Mas aqui Deus está levantando pessoas com espírito de sabedoria. Vai trazer tudo aquilo que você não entendeu, você vai começar a entender. Porque o espírito de sabedoria vai repousar sobre a tua vida. Quem pegou? Isso é problema para eles. Presbítero César foi separado de um dia, recebeu a consagração de diácono, meu Deus, mas era cheio do Espírito Santo do Senhor. Era diácono, mas tinha a sabedoria da palavra de Deus. Glória a Deus. Tem irmão que está aqui não está dizendo: não, esse menino vai chegar, eu vou chegar desse jeito mesmo. Aqui eu conheço. Sei que são amantes da palavra do Senhor. Sei que são pessoas que têm compromisso
chamou Jesus até de galinha. Ele não chamou Jesus de cachorro. Ele não chamou que o povo de Deus era cachorro. Porque aquela mulher que navega, Jesus disse: olha, na verdade não posso dar a mesa.